Pastoral da PUC Minas promove ciclos de palestras e debates sobre a campanha da Fraternidade 2012. Projeto de hipoterapia da PUC participa de competição de hipismo em Betim. E no estúdio, vamos falar sobre o recente aprofundamento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! A Pastoral da PUC Minas promove diversos ciclos de palestras e debates sobre a campanha da Fraternidade 2012, que tem como tema Fraternidade e Saúde Pública. Pensar a saúde pública no Brasil é a próxima palestra, marcada para amanhã, às 9 horas da manhã, no Teatro João Paulo II, prédio 30, no campus Coração Eucarístico. O projeto de extensão de hipoterapia da PUC Minas vai realizar a segunda edição do torneio betinense de hipismo especial. Os atletas são pessoas com necessidades especiais que frequentam regularmente os atendimentos de hipoterapia e possuem como responsável um fisioterapeuta. O torneio acontece no dia 6 de maio, às 8 horas da manhã, no Parque de Exposições da cidade de Betim e faz parte da 24ª edição do Betim Rural. Mais informações pelo telefone 3539-6836. O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente medidas que facilitam as interações entre brasileiros e norte-americanos. Uma delas é a instalação do consulado americano em Belo Horizonte. Para falar sobre o significado dessas medidas, a sua importância e como elas podem interferir na vida dos brasileiros, eu converso agora com Eugênio Diniz, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Boa tarde. Para começar o nosso bate-papo, Eugênio, eu gostaria de saber, recentemente foi veiculado pela mídia o interesse norte-americano em facilitar a entrada de turistas brasileiros em seu território. Uma delas, dentre as medidas que já foram anunciadas, está a facilitação da emissão de vistos e a criação de novos consulados no território brasileiro. Como esse movimento, deve ser avaliado? Olha, os relacionamentos cotidianos entre brasileiros e estadunidenses, não vamos aqui nos referir no momento aos governos, sempre foram razoavelmente tranquilos. Quer dizer, algumas dificuldades que às vezes podem existir localizadamente, uma época que se falava muito do pessoal que chegava, ficava durante muito tempo, às vezes até de maneira irregular, são comparativamente pequenos se contrastado com a intensidade das interações. Quer dizer, sempre foi muito comum. Basta melhorar um pouquinho a relação cambial para os brasileiros viajarem enlouquecidamente para os Estados Unidos. Enlouquecidamente que eu digo por exemplo, começa a fazer não só pós-graduação, mas graduação, a viajar para comprar enxoval de bebê. São proverbiais as diferenças de preço do iPhone, e vários outros produtos. Então os brasileiros, sempre que a situação melhora um pouco do ponto de vista da equação da financeira para a ida, vão regularmente para os Estados Unidos com uma quantidade de problemas muito baixa. Essa tentativa até de facilitação dos vistos, simplificar, não de simplificação do processo, mas de facilitar a ida, por assim dizer, é algo há muito tempo vem sendo conversado entre os governos dos dois países, e esse então é um movimento já, diria até mais natural. Não há razão para restrições ou complexidades maiores na obtenção de visto por parte dos brasileiros, dada a insignificância dos problemas se comparado com a importância desse relacionamento. Então nós não devemos entender que essas medidas foram adotadas em decorrência da fragilidade da economia doméstica norte-americana? Não, digamos assim,
se a economia estadunidense estivesse em franca recuperação, vamos pensar no contrário, ainda assim essas medidas fariam todo sentido, no mínimo produziriam um efeito econômico semelhante. A única coisa é que ele pode adquirir um pouco mais de importância circunstancialmente, mas procedimentos dessa natureza têm consequências para um prazo muito longo. Se houvesse algum problema maior em termos da presença dos brasileiros nos Estados Unidos, não seria a circunstância das dificuldades econômicas que faria aliviar esse problema, né? Então, do ponto de vista assim, do balanço geral de interesses e circunstâncias específicas, dificilmente isso pode ser atribuído quer saber? Para melhorar a economia dos Estados Unidos, vamos facilitar os brasileiros para entrar? Isso o volume não comporta e a duração do impacto dessas medidas no tempo também não é compatível com esse jeito. Professor, em que medida a aproximação política, ideológica e estratégica entre os dois países influencia nessas medidas? Eu não salientaria, não tenho tanta certeza de que esteja havendo uma aproximação, pelo menos uma intensificação da proximidade, né, em vários desses aspectos, né? Me parece que o que está havendo é, de certa forma, uma visibilidade maior, né, do Brasil, um pouco em função, né, da sua crescente importância econômica e enfim, uma maior visibilidade, e isso gera inclusive mais notícias do que acontecimentos, talvez, apenas, né, uma maior importância é atribuída a esses acontecimentos do que propriamente eles efetivamente sejam em número maior, né? Pelo contrário, há vários itens do relacionamento entre os dois países que talvez se possa até indicar um certo afastamento. Não um afastamento significativo, não é isso, mas, digamos assim, acho muito difícil dizer que, sobre vários desses aspectos, esteja havendo um aumento da proximidade. Okay? É possível até que haja um outro estranhamento a mais. Mas o relacionamento entre os dois países é um relacionamento que, nas suas linhas mais gerais, é um relacionamento digamos assim, basicamente tranquilo. Há divergências circunstanciais sobre alguns itens da pauta, mas ele é basicamente um relacionamento sem maiores tensões. Entendendo que o Brasil está ganhando destaque no cenário internacional, como que se espera que seja tratado o apelo brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Entendo que você está perguntando por parte dos Estados Unidos. Exatamente. Se a gente pensa em termos digamos, de destaque e de visibilidade, né, que são coisas que podem ser mais passageiras, menos passageiras, haveria outros países com mais destaque e mais visibilidade. Já há mais tempo, né, que se fosse essa questão, teriam, digamos assim, um pleito mais sólido. O caso do Japão, por exemplo, né? Tem uma economia maior do que a economia brasileira há muito mais tempo, né? E até mesmo um relacionamento com os Estados Unidos muito sólido desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Forças dos Estados Unidos costumam estar sediadas, inclusive, em bases no Japão, né? Então, essa visibilidade, esse destaque em si, né, não seriam, em tese ou em princípio, né, elementos suficientes para garantir mais do que a outros. Né? Toda a questão, talvez seja mais fácil de se pensar, vai haver ou não uma reforma do Conselho de Segurança da ONU? Okay? O que implica isso? Quer dizer, o problema passa a ser talvez o mais importante, do balanço dos que entrariam e dos vetos. Quer dizer,
pensando, por exemplo, né, a entrada do Japão deveria ser em si mesmo, isoladamente, bem recebida pelos Estados Unidos, mas muito mal recebida pela China. Okay? Então aceita-se que entre alguém que seja mais bem recebido pela China, mas que o Japão não entre, né? Digamos, a Alemanha, né? Os Estados Unidos vão aceitar um acordo em que também a Alemanha não entre, ou a Alemanha entre, mas o Japão não entre, né? Os russos veriam essas entradas do mesmo jeito, que desde barganha, isso da sua possibilidade de interferir, lhes daria para trazer alguém cujas credenciais fossem menos, digamos, talvez evidentes nesse momento, não é? E com isso alterando de maneira muito delicada o já delicado balanço entre os membros permanentes do Conselho de Segurança e depois entre esses e os não permanentes. O cálculo está muito mais, a meu ver, determinado por essa conta das interações diversas que ocorrerão dos diversos entrantes do que propriamente o Brasil individualmente, ou o Japão individualmente, ou a Alemanha individualmente, ou a Índia individualmente, né? O impacto total dos entrantes no relacionamento e o jogo dos vetos e digamos assim, das dificuldades e das resistências que é o cálculo realmente relevante. Né? Ela poderia, eventualmente, pode dizer, não teria problema nenhum, ok? Mas o problema é, se ele entra, eu tenho que aceitar o outro, ou se ele entrar para ser uma compensação, para Beltrano não entrar, pode ser complicado, ok? Então a conta é muito mais equacionar esse balanço do que a visibilidade individual deste ou daquele país. Okay. Obrigada pela participação, professor Eugênio. O Espaço PUC fica por aqui. Você pode participar do programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós voltaremos pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. Acompanhe também as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até amanhã.